Olá, aqui irei apresentar um artigo de Gabriel Gulano do Godoy, publicado na revista Direito e Prática, com o título O Direito do Outro e o Outro do Direito, Cidadania, Refúgio e Apatria. Tem como metodologia fazer uma análise ao livro Os Direitos dos Outros, de Sheila Benhabib, trazendo aspectos dos direitos humanos aos refugiados. Abordarei os pontos mais relevantes, deixando claro que tenho concordância positiva com a análise feita no presente artigo. Vamos ao resumo. Em um diálogo com teorias contemporâneas da democracia, Sheila Benhabib propõe um debate sobre a ideia de pertencimento justo a uma comunidade política. A partir de uma perspectiva normativa, Benhabib problematiza a definição de quem seriam os membros de uma comunidade política e quais seriam os critérios de julgamento moral que as chamadas democracias liberais têm utilizado para definir quem são seus cidadãos. O resultado do trabalho de Benhabib parece relevante por oferecer base teórica para a acolhida de solicitantes de asilo, refugiados e apátridas, ao mesmo tempo que serve de síntese de um modelo de cosmopolitismo liberal. O presente artigo se propõe retomar os argumentos centrais de Benhabib para, em o segundo movimento, problematizá-los criticamente. Tem como palavra-chave o cosmopolitismo, hospitalidade, cidadania, refúgio e apatrídia. Existe claramente um direito universal do direito do indivíduo deixar sua comunidade, o que não lhe garante ingresso e permanência com os mesmos status em outro estado. Em seu artigo 13º, toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher sua residência no interior de um estado. Toda pessoa tem direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Em seu artigo 14º, toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo de outros países. Cosmopolitismo liberal, direito dos outros e pertencimento justo. A imigração coloca em evidência a colisão direta entre os direitos dos indivíduos de atravessar fronteiras, na esteira do artigo 13 e 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e o direito ao autogoverno de uma comunidade política, nos termos do artigo 21 da mesma declaração. O sistema de proteção internacional, que inclui o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional de refugiados, favorece esses dois princípios, mas não é capaz de conciliá-los de maneira adequada e prática. O cosmopolitismo é aquilo que discorda de fronteiras geográficas impostas pela sociedade, considerando que a humanidade segure as leis do universo, considerando que os seres formam uma única nação, sem separatismos culturais e avaliando o mundo na possibilidade de ser uma só pátria. Já o federalismo cosmopolita seria a chave teórica que permitiria escapar às dificuldades de ordem democrática ainda presentes à proposta de um governo mundial. Mantém tanto a diversidade de comunidades políticas democráticas como seu nexo com o respeito devido aos direitos humanos. Hannah Arendt e o direito a ter direitos, e Immanuel Kant e as condições de hospitalidade. Hannah percebe que a figura do Estado-nação e as definições essencialistas de comunidade política seriam responsáveis para os direitos humanos serem reconhecidos. Já, para Kant, a hospitalidade deve ser encarada como um direito, não como filantropia. A hospitalidade seria um direito de um estrangeiro não ser tratado como inimigo. Kant situou as condições de hospitalidade universal no âmbito do direito cosmopolita,
aquele cujas relações são estabelecidas entre indivíduos e os estados estrangeiros. Se a democracia está ligada aos direitos humanos, a hospitalidade também deve estar diante do tema. Tentamos cobrir isso aos refugiados, justificando ao princípio da solidariedade, quando na verdade deveria ser pela hospitalidade. Para Kant, a hospitalidade é um direito e também um dever de todos. Ele vê a relação entre os direitos humanos e também deveres e a hospitalidade para a construção daquilo que ele chama de paz perpétua, que é aquilo que propõe um meio de interação pacífica entre os Estados, em que a guerra é eliminada e só se faz presente para fins estritamente necessários. A proteção dos refugiados é uma questão fundamental dos direitos humanos. Trata-se de garantir a cada pessoa os direitos inerentes à própria condição humana, quando seu país de origem não quis ou não foi capaz de garantir. Para Hannah, a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade, a dignidade. Os direitos dos seres humanos não é um dado, ele é construído da convivência coletiva, que requer um acesso a um espaço público comum. Hospitalidade e refugiados. Aos refugiados é negado o direito à vida, à dignidade, como evidenciam as milhares de pessoas mortas na tentativa legítima de atravessar fronteiras. São consideradas população excedente, produto de cultura do descarte, que nos torna incapazes de nos compadecermos ante clamores dos outros. Vítimas de um sistema baseado no capitalismo, onde os beneficiados são a elite. Dos países que oferecem a hospitalidade, a maioria são do sul, enquanto a maioria do norte fecha e protege as suas fronteiras. Práticas de desnaturalização em massa contra as minorias consideradas indesejáveis acarretam a discórdia e sucessivas crises políticas dentro do sistema da Liga das Nações, acirrando-se os conflitos emergentes entre as minorias nacionais e a hipocrisia na aplicação dos tratados de minorias. Como consequência desse cenário, milhões de pessoas passam a ser apátridas e refugiados. Hannah denomina de direito a ter direitos exatamente aquele direito que cada indivíduo tem de pertencer à humanidade. De acordo com a tradição liberal, o direito de deixar um país de origem ou de imigrar é um direito natural fundamental, pois o ser humano é um ser autônomo e tem direito de aceitar ou rejeitar as pré-condições do exercício de sua liberdade. Historicamente, são múltiplas as causas de migrações: a fome, a pobreza, etnocídio, que seria a destruição da cultura, genocídio, que seria a destruição da população no todo, guerras, terremotos, entre outros. Por fatores econômicos, os países que sofrem maior peso dos imigrantes são o Chad e o Sudão do Sul. Os países com mais refugiados por motivos de guerra são a Síria e a Colômbia. A Síria com 12 milhões de deslocados e a Colômbia com 7,7 milhões. O país com maior índice de imigração por motivo de terremotos é o Haiti. O ano de 2010 marcou o início da imigração haitiana no Brasil. A entrada dos haitianos via Tabatinga, no Amazonas, começou a ser notada em fevereiro de 2010, logo após o terremoto que sacudiu violentamente o Haiti, e em particular a capital, Porto-Príncipe. A catástrofe provocou a morte de mais de 150 mil pessoas e deixou cerca de 300 mil deslocados internos. Ingresso nas Forças Armadas.
Nos Estados Unidos, muitos imigrantes, principalmente irregulares, ingressam nas Forças Armadas e colocam em risco suas vidas com o intuito de conseguir cidadania estadunidense. Apesar de todos os avanços e desenvolvimentos, solicitantes de asilo ainda se deparam com a negação do direito a ter direitos. Apesar do disposto sexto da Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais de proteger a vida, liberdade e propriedade das pessoas, os direitos de mobilidade, emprego e associação continuam sendo desenvolvidos, gerando-se uma total dependência da vontade do Estado soberano para a concessão, mesmo de permanência temporária a refugiados. Relembrando que muitos imigrantes, sendo a maioria irregulares, ingressam nas Forças Armadas com o intuito de conseguir cidadania. A morte de vários estrangeiros que se tornam militares leva à proposição de projetos para lhes conceder cidadania póstuma, beneficiando, em alguns casos, seus cônjuges e filhos. Há uma ligação fundamental entre autogoverno democrático e representação territorial. Isso se dá porque a democracia promulga leis que deveriam vincular aqueles legitimamente autorizados. A legitimidade democrática não pode se estender para além do demos, circunscrito nele, mesmo como um povo sobre um determinado território. Considerações críticas ao cosmopolitismo liberal e ao discurso sobre o pertencimento justo, abordando direito à sobrevivência, luta do estrangeiro no espaço público, Jacques Derrida e sua abordagem, e o tratamento do estrangeiro. O direito à sobrevivência do estrangeiro deve pesar tanto quanto o direito do novo país de controlar suas fronteiras. É preciso defender um peso maior à luta por sobrevivência do sujeito e à luta do estrangeiro para ocupar uma posição de sujeito político, sujeito da política. Para Jacques Derrida, a palavra hospitalidade está ligada à ideia de anfitrião, de dono da casa, tanto no sentido daquele que detém a propriedade, quanto aquele que recebe o convidado, que lhes dá boas-vindas, que define as condições e as regras das próprias hospitalidades. As migrações podem ser vistas como uma estratégia de luta por sobrevivência da própria espécie. Com isso, a igualdade na dimensão cívica deve implicar respeito pela singularidade do suspeito, demandando uma elaboração mais profunda sobre como tratar os estrangeiros como o mesmo e não como outro. Atualmente, refugiados e apátridas são comumente mantidos no limbo jurídico por muitos estados, sem possibilidade real de demandar participação, mesmo no contexto das democracias liberais. Deve-se, por isso, discutir como os Estados liberais, signatários de tratados de direitos humanos, possuem normativas internas capazes de permitir que estrangeiros sejam tratados como se fossem figuras suspeitas. Primeira Guerra Mundial. A aparição dos refugiados como fenômeno de massa pode ser localizada historicamente no fim da Primeira Guerra Mundial, e foi a partir dela que muitos estados europeus começaram a introduzir leis que permitiriam a desnaturalização de seus próprios cidadãos. A nova ordem criada e instaurada pelos tratados de paz perturbou profundamente a ordem demográfico-territorial da Europa centro-oriental. Não tardou muito até que a lei racial na Alemanha e a Guerra Civil Espanhola produzissem um novo contingente de exilados. Muitos refugiados preferiam se tornar apátridas a retornarem ao seu país.
Reflexão à situação de Jerusalém. Para Agamben, o exercício é pensar em Jerusalém como, simultaneamente, o capital de duas comunidades políticas, em vez de dois estados separados por uma fronteira tão incerta quanto ameaçadora. Deve-se imaginar duas comunidades políticas sobre uma mesma região. A sobrevivência política dos homens depende de uma terra na qual os espaços dos estados sejam perfurados, topologicamente deformados e nos quais o cidadão saiba reconhecer o refugiado, que ele mesmo é. Em 2008, o Escritório do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, foi capaz de ajudar 4,5 milhões do total estimado de 11,4 milhões de refugiados em todo o mundo. Foi também capaz de proteger e assistir cerca de 13,7 milhões de pessoas internamente deslocadas. No processo, o Acnur ajudou 2,8 milhões de refugiados a voltarem às suas casas. Também atuou ativamente quanto às necessidades de cerca de 2,8 milhões de apátridas e 800 mil requerentes a asilo e outros casos, num total de 31,7 milhões de pessoas despojadas da segurança básica necessária para viver uma vida produtiva e significativa. Como solicitar o refúgio no Brasil? É preciso estar presente no território nacional. A qualquer momento, após a sua chegada no Brasil, o estrangeiro que se considera vítima de perseguição em seu país de origem deve procurar uma delegacia da Polícia Federal ou autoridade migratória na fronteira e solicitar expressamente o refúgio para adquirir a proteção do governo brasileiro. O estrangeiro que solicita refúgio no Brasil não pode ser deportado para a fronteira de território onde a sua vida ou liberdade estejam ameaçadas. No ano de 2019, o Brasil recebeu cerca de 59 mil solicitações de refúgio. A motivação da escolha desse tema é por estar a ser a pior crise humanitária do século, sendo este o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, para também demonstrar o porquê eles não devem ser discriminados, por já estarem fugindo de um problema em sua própria casa, ou seja, seu país de origem. 70% da população de imigrantes não tem nem água potável. Mais de 2 milhões de crianças não vão à escola e uma em cada 5 vive em situação de extrema pobreza. Esta foi a apresentação de um trabalho proposto pelo professor Nadielson França, na matéria de Introdução ao Estudo de Direito 2, apresentando um artigo demonstrando seus pontos mais relevantes, por Juliane, segundo período A, matutino, Direito.